Olá pessoal, vamos continuar nossa aula sobre motores de indução. Nas aulas passadas nós vimos que sistemas trifásicos são compostos por três fases defasadas entre si de 120 graus. Vimos também que na máquina síncrona o rotor e o campo magnético do estator estão em velocidade síncrona, velocidade esta que é determinada por 120 vezes a frequência dividido pelo número de polos. A máquina trifásica é composta por três conjuntos de bobinas, uma para cada fase. Ela pode ser ligada em delta, tensão fase-fase, ou estrela, tensão fase-neutro. Vimos também o que é o escorregamento, a diferença de velocidade entre o rotor e o campo magnético no estator, a potência de motor trifásico e hoje começaremos com a potência do motor monofásico. Se no motor trifásico nós temos 3 vezes a tensão aplicada em cada bobina, aqui no motor monofásico nós só temos uma tensão e não há necessidade de utilizar a raiz de 3. Potência igual a tensão aplicada no motor, que é uma só, vezes a corrente, vezes o fator de potência. E a potência aparente é somente tensão vezes corrente. Bem, anteriormente nós vimos que no motor de indução existe uma diferença de velocidade entre o campo magnético girante do estator e o rotor. Essa diferença ela é necessária para a indução da corrente do rotor, pois eu só induzo uma corrente se eu tiver um campo magnético variável no tempo. Caso o rotor e o campo magnético girem na mesma velocidade, eu não tenho campo magnético variável no tempo visto pelo rotor. Então, não tem corrente induzida no rotor e, assim, o motor não tem torque. O campo magnético visto pelo rotor é a diferença entre a rotação dele e do campo magnético do estator. Fazendo uma rápida analogia, se você está em um carro a 40 km por hora e passa um outro carro a 60 km por hora por você, para você, este outro carro está a uma velocidade de 20 km por hora, que nós chamamos de velocidade relativa. No caso do motor, isso também funciona. O campo magnético que induz a corrente no rotor é a diferença entre o campo magnético do estator e a velocidade do rotor. Como nós sabemos a fórmula de escorregamento, nós podemos simplesmente simplificar para a frequência no rotor é igual ao escorregamento vezes a frequência da rede elétrica do estator. Agora façamos um exercício. Vamos calcular a frequência elétrica num rotor do motor de 4 polos a 60 Hz girando a 1710 RPM. Primeira coisa, vamos encontrar o escorregamento deste motor. Nós sabemos que um motor de 4 polos gira a 1800 RPM. Neste caso, o escorregamento do nosso motor é de 0,05. Assim, para calcular a frequência da rede elétrica do rotor, nós temos escorregamento vezes a frequência síncrona, que é 60 Hz. Encontramos assim a frequência da corrente elétrica do rotor igual a 3 Hz.
Uma outra coisa importante a se notar é a corrente do motor ela é maior quando a velocidade do motor é menor. Aqui nós temos um gráfico que pode ser visto que a maior corrente é quando o motor está parado. Assim, se você parar para pensar, se você tiver um motor que tiver com o rotor travado, ele vai ficar com uma corrente muito alta durante um período prolongado. Isso é muito prejudicial ao motor. Além disso, é fácil perceber que a corrente de partida é mais alta do que a corrente de regime, que é importante para o que nós veremos na próxima aula. A corrente de partida, normalmente, ela varia de 5 a 8 vezes a corrente nominal. E partir um motor com carga não aumenta significativamente a corrente, porém aumenta o tempo em que o motor fica submetido a essa corrente de partida, que é de valor extremamente alto. Façamos um rápido exercício para calcular a corrente de partida de um motor cuja corrente de regime é de 7 A. Assim, se o motor tem a corrente de partida dividido pela nominal igual a 8, é só aplicar nessa fórmula. Corrente de partida dividido pela corrente nominal igual a 8, assim nós temos 56 amperes. Perceba que todo motor ele tem várias perdas. A potência que é disponível na carga, ela é a potência total drenada da rede elétrica menos as perdas. As perdas que vamos detalhar hoje são as perdas no cobre do estator. Perceba que o cobre está conduzindo corrente elétrica e, naturalmente, nós temos perdas por efeito Joule. Nós temos as perdas no núcleo. Nós temos as perdas no cobre do rotor. Perceba que as perdas no núcleo são as perdas magnéticas. Quando o motor produz o campo magnético, esse campo magnético sofre uma resistência do material ferromagnético. Essas perdas elas são vistas pela fonte que gera energia. Além disso, nós temos as perdas no cobre do rotor. Já que o estator tem que induzir a corrente no rotor, as perdas por efeito Joule do rotor são vistas também pela fonte que gera energia ao motor. Além disso, nós temos as perdas por atrito e as perdas na ventilação. Lembre-se que os rolamentos, ainda que facilitem o funcionamento do motor, eles têm um certo atrito. E que o ventilador que gera o resfriamento do motor, ele também vai gerar perdas na forma de atrito. Por fim, podem ter outras perdas diversas, que aqui estão chamadas de perdas suplementares. Essas perdas podem ser, por exemplo, o mancal que está acoplado ao motor, que está levando a carga. Se é um motor de uma escada rolante, tem o atrito dos degraus, do mecanismo, e assim vai. A potência de saída é o torque na carga vezes a velocidade angular da carga. E a potência de entrada é a fórmula que nós já conhecemos. Lembrando que rendimento é potência de saída pela potência de entrada. Normalmente, para nós, a potência de saída é a potência útil e a potência de entrada é a potência elétrica. Você pode multiplicar por 100% e encontrar o rendimento em percentual, ou pode deixar em decimal e ignorar. Agora vamos calcular o rendimento de um motor monofásico de 3 cavalos, ligando 220 volts, fator de potência de 0,81 e corrente de 15,5 A. Utilizando a fórmula já conhecida, vamos substituir os valores 220, 15,5, 0,81, encontramos 2.762 watts. Agora temos que transformar a potência útil de 3 cavalos para watts. Fazendo essa transformação, 2.208 watts. Lembrando que a potência útil é a potência de saída do motor e a potência de entrada é a potência elétrica fornecida pela fonte. Assim, colocando na fórmula, nós temos 2.208 dividido por 2.762, que nos dá rendimento de 0,8. Se você multiplicar por 100%, encontrará 80%. Agora, vamos ver um pouquinho o torque do motor elétrico.
Lembre que na física a relação entre torque, potência e rotação é dada por essa fórmula. Torque é igual a potência dividido pela velocidade angular, onde o torque é Newton vezes metro, potência em watts, velocidade angular em radiano por segundo. Vamos calcular o torque de um motor de 2 cavalos a 1710 RPM. Primeira coisa, vamos converter a rotação em RPM para radiano. Utilizando a fórmula, nós encontramos 179,07 radiano por segundo. Transformando a potência de cavalo para watts, nós encontramos 1472 watts. Aplicando nessa fórmula recém-vista, 1472 dividido por 179,07, nós encontramos 8,22 Newton vezes metro de torque no motor. E assim nós finalizamos essa aula de hoje. Muito obrigado.